Olá! Estamos começando mais um Livros à Mão Cheia aqui pela nossa TV Alba, uma realização da Academia de Letras da Bahia com apoio da Assembleia Legislativa da Bahia. E como sempre o nosso programa traz um entrevistado, um escritor, e nós passeamos por toda a obra desse escritor e é nesse momento que a gente vai apresentando, né? Hoje nós vamos conversar com o poeta Tiago de Oliveira. Olá, Tiago, tudo bom? Vamos logo resolver o problema do de, né? Porque às vezes as pessoas falam de Oliveira como se fosse a preposição de, mas não é. De ponto é uma abreviação de um dos seus sobrenomes, não é isso? Exatamente. D vem de Dias, Tiago Dias Oliveira. Por sugestão de um professor, quando eu estudava em Lisboa, havia um colega dele que era escritor português, Tiago Dias Oliveira, também sem H. Tiago, coloca D ponto. Antes disso, em casa, a Manuela, minha esposa, eu tinha sugerido também, por que você não coloca D ponto? A gente precisava ter um registro, né? De uma antologia que eu estava participando lá em Portugal. E aí ficou o D ponto. E como é que você trabalha com as pessoas chamando de Oliveira? Você se incomoda? Você deixa para lá? De forma alguma. Eu procuro assumir a naturalidade em tudo, por mais que aquilo esteja difícil. Acho que é uma maneira de entender a vida. Certo. Olha só, a gente, como eu falei antes, a gente passeia pela literatura do entrevistado de uma maneira até desorganizada, mas olha o que o Tiago fez, não sei se vocês conseguem ver aí, ele botou tudo na ordem, né? Todo organizadinho. Tiago, você é organizado assim? Você é esse tipo de pessoa que é organizado? Nem sempre. Poetas são organizados? Os poetas que eu conheço produzem poesia. A organização é outro patamar. Mas ajuda por causa do ofício de professor, né? A gente tem muita atividade durante o dia e durante a noite também. Então a organização, né? O planejamento, né? Faz com que o trabalho seja facilitado. É uma forma de facilitar. E aí eu vou lhe desorganizar. Você botou em ordem cronológica seus livros, mas eu quero começar daqui, As Solas do Pé do Meu Avô, porque foi aqui que eu lhe conheci. Exatamente. Foi aqui que eu lhe conheci. Eu acho que eu não conhecia antes. Ou, se conhecia, eu acho que é o primeiro livro com o qual eu tenho contato. E, coincidentemente ou não, é um livro seu que teve uma grande repercussão, né? Sim. Tem prêmios, finalista de prêmios. Fale sobre isso, antes da gente entrar no livro. É um livro que traz a tentativa de viver o luto, mas acima de tudo, de dar um último abraço ao meu avô. De uma forma rápida, resumir esse livro, a época que ele foi gestado, eu vivia em Portugal como estudante, né? E não tinha condições de vir comprar passagem para voltar para o Brasil para ir para o enterro do meu avô. É uma pessoa que eu tinha muita ligação, que me diz muito do que eu fui, do que eu sou e do que eu vou ser. E uma forma que eu encontrei foi escrever um livro para dar um último abraço nele. E ele atravessa 3 gerações. O meu avô, que nunca saiu da terra, da roça. O meu pai, que saiu do interior para a cidade, né? Fez esse processo migratório. E não saiu, né, do Brasil. E eu, que fui viver fora do país. Todos sem nunca terem esquecido de onde vieram. Isso é bacana pensar no impacto dessa língua que vai se transmutando através do afeto. E eu procuro construir essa forma de revisitar os meus, né, através da poesia. Os livros todos vão ter, se não um objeto central, algum momento em que passam por isso. E aí, As Solas dos Pés do Meu Avô ficou finalista no Prêmio Oceanos, né? No ano de 2020, né? Teve essas edições, né? Ainda com possibilidade de edições contínuas em outros países, né? Eu tive a sorte de ter a orelha assinada na época pelo querido Itamar,
que é uma pessoa também muito querida, que eu tenho muita estima, escritor de Torturado, né? E a gente concorreu juntos no Oceanos, né? O livro ficou semifinalista, depois finalista. Participamos daquele evento online, porque estava em plena pandemia também. E é isso, foi um livro que me abriu as portas e me fez conhecer você também. Com certeza. Mas esse livro, ele chega depois de 3 outros livros, né? Então agora vamos voltar. E aí o primeiro seu é Distraído, né? É um livro Distraído. Como você chega até ele? O Distraído, ele é um exercício, ele passou a ser um exercício para trabalhar o tempo nas madrugadas em que eu tinha ali a função de call center em Lisboa, em plena madrugada, no Fuso. Eu trabalhava junto com a Manu, a minha esposa, na Serviberia, uma empresa lá em Portugal, em que a gente pegava os passageiros que vinham do Brasil e precisavam trocar alguma informação da passagem, então tinha que ser de madrugada. E tinha um período em que as pessoas dormiam, ninguém ligava. O que é que eu fazia? Eu ia escrever poemas ali na minha cabinezinha, enquanto não estava atendendo ninguém. E distraído porque eu não consigo exercer um papel no mundo que não passe por essa distração como forma de defesa. Mas não é uma distração romantizada. É uma forma de estar no mundo, né? Na época me recorreu muito Distraído Venceremos, né? Do Paulo Leminski, que me influenciou demais. Mas ele se apropria também da cidade, né? Seja da cidade de Lisboa, como da cidade de Salvador, que são os lugares em que eu estava sendo atravessado e atravessava também. E aí ele conta com algumas ilustrações minhas também, né? A capa é sua, é isso? A capa é um quadro a óleo também que eu pintei. Eu sou um curioso das artes, seja da música, dos instrumentos, né? E das outras formas em geral de arte. É uma forma também de entender o nosso ofício, de melhorar também a escrita literária. Uma coisa que eu quero saber, como é que você chega ao livro, como é que você se torna poeta? A gente se torna poeta ou é? Pergunta bem difícil. Mas eu acho que há um momento em que você está poeta. É um momento em que você está lidando com as questões sociais de uma forma muito ativa. E você precisa usar a ferramenta da linguagem como contribuição de transformação também. E a poesia é uma ferramenta social para transformar, para agir, né? Em algum momento você nasce com algumas questões que te facilitam o caminho, o gosto pela escrita, pela leitura, né? Mas não se chega à poesia também através de trabalho. Ou só se chega na poesia através de trabalho, melhor dizendo. Esse gosto, essa vontade, ele só vai melhorar com o tempo, com o trabalho. Mas quando você estava escrevendo este livro, ele já era um livro ou você estava escrevendo poemas aleatoriamente? Não, ele não era um livro. Ele era uma necessidade minha de lidar com aquele tempo na madrugada. Eu que vinha de menino, né? Morador de 7 de Abril, crescido e criado na periferia, sempre escrevi no escuro do meu quarto com a porta bem fechada e escondi o caderninho debaixo da cama, debaixo do colchão, para ninguém ver. E tinha essa relação, né? Quase que clandestina com a escrita. E depois que eu vim me entender dentro disso daí, a escrita é um elemento transformador, né? E aí esse livro nasceu a partir desse momento, dessa etapa da minha vida. E eu só vim entendê-lo como livro depois que eu voltei para o Brasil. Que aí eu conheci a Pinaúna, a Carol da Pinaúna. E a sorte foi que a Pinaúna é de Arembepe. Esse lugar mágico. Então, aí ele virou livro. E as imagens que crescem nele também são formas de poema também, de criação. Eu abri ao acaso, e eu não conheço o livro de antes, né? E eu achei esse poema. Eu vou ler pela primeira vez, viu? Me desculpe. Que mágico. Manhinha, fim de tarde,
a nossa caminhada e o cheiro do pão quente atravessando o largo, boas. Seu Honorato, Dona Noélia, o cachorro de longe latia enquanto não lambia seus dedos. Acesas as luzes nos postes, leite, broa e sacos de papel. A memória são galhos das 6 que roçavam nos céus das nossas cabeças o ferrolho, o sino, a Ave Maria. Nossa. Eu abri ao acaso, ele não está marcado, né? Você tem alguns painéis marcados aqui, ele não está marcado. E aí, eu imediatamente penso no livro Manhinha. Né? Eu queria antes fazer uma ligação entre Manhinha e as solas do pé do meu avô, que uma depois do outro, ok, né? E acho que tem uma ligação, mas aí eu flagro um poema chamado Manhinha no seu primeiro livro, né? Eu acho que a gente tem alguma coisa para conversar aí, né? E ainda tem outra simbologia aí também, que é do caramelo. Os cães vira-latas já estão aqui. Já estão. Caramelo é este livro aqui, né? Eu estou fazendo uma introdução do que a gente vai falar no próximo bloco, tá? Caramelo, esse é o último livro seu, lançado recentemente, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar esses ganchos todos para conversar sobre essa manhinha daqui, né? E depois o caramelo. Certo? Mas onde está o poema do caramelo aqui? Tá fácil? É o nome caramelo? Não, esse que você leu, ele fala sobre a lambida dos cachorros dos dedos, sim, né? sim. Esse já era o caramelo, que é o cachorro vira-lata, que é o cachorro nosso, né? Em que a gente tem contato todo dia e ajuda a gente também a se construir no imagético da infância, né? E você acha que esse livro, Caramelo, que é um poema... Não é um poema sobre o cachorro, é um poema do cachorro, né? São poemas do cachorro. Você acha que de alguma forma ele vai entrar aqui? Ele começou aqui? Eu acho que tudo que a gente escreve e que a gente vai escrever já está de alguma forma linkado ali naquele momento inaugural de escrita, né? E eu não saberia precisar isso, te explicar de uma forma que não fosse entender ou tentar entender a mágica da escrita. Para isso a gente tem a vida toda para continuar debolhando esse milho, né? A ideia é que há temas que são de uma vida inteira. E o tema do cotidiano, o tema da família e do caramelo, ele já está lá desde cedo, né? Desde quando eu comecei a me entender como gente. A poesia ele só vai facilitar esse acesso a essas vivências, né? E é uma chance do outro ler e se identificar. O caramelo já estava lá, com certeza. Não vai ser o mesmo caramelo, mas vai ser parte. E o caramelo é da família ou não é da família? O caramelo é da família. Esses 2 livros que você falou, As Solas e Manhinha, eles 2 começam aqui em Contações, na verdade. Eu penso eles como uma trilogia da periferia. Entendo. Então, na verdade, eu não vou. A gente não vai pular para Manhinha, a gente vai ter que voltar primeiro para Contações, é isso, para poder entender tudo. Então, a gente vai interromper agora a nossa conversa para daqui a pouco entendermos essas ligações entre Manhinha, família e Contações. Daqui a pouco. Voltamos com Livros à Mão Cheia, conversando hoje com Tiago de Oliveira. E nós estávamos falando, eu estava pensando uma ligação entre seu primeiro livro, Distraído, com Manhinha. Aí você me alertou que, na verdade, Manhinha, que eu achava que começava, que tinha uma relação com
As Solas dos Pés do Meu Avô, na verdade começa aqui neste outro livro, que é Contações. Exatamente. Né? Que é um livro, nossa, bonito. Esse, eu também não conhecia, lembrando para vocês, eu conheço a partir de As Solas dos Pés do Meu Avô. Por que você diz que então As Solas do Pé do Meu Avô, Mainha e Contações são uma trilogia? Pensar Contações, pensar esse livro, é começar a definir o meu projeto literário. Que até então a gente começa por algum lugar, né? E eu percebo uma linha entre os 3 livros e que vai se conectar, eu acredito, que daqui para frente com as próximas produções, tudo que veio depois dele, porque ele tem essa capacidade, né? Ele se coloca a contar o que é o cotidiano, o que é essa vida rasteira, comum, real. Contações são, em forma estética de poesia, pequenos contos dessa Salvador, dessa Bahia, dessa Salvador periférica da década de 90, do início ali dos anos 2000. Uhum. E vai trazer muito dessa coisa imagética que faz com que a gente tenha o afeto pelo lugar, o afeto pelas pessoas, o afeto pelas palavras que significam um jeito de ser baiano, um jeito de ser daqui. Você falou que o seu bairro de origem é 7 de Abril. 7 de Abril. 7 de Abril é um bairro que a gente vai, pega Pau da Lima, por ali, aí tem um lugar ali que é meio, acho que tem uma casa no meio, dobra assim, que tem a Mansão do Caminho aqui, a gente vai para cá, Exato. É isso? Exato, a afetuosa Mansão do Caminho, né? Uhum. E aí você dobra e passa, antes cá tem o campo de golfe ali, né? Castelo Branco. Sim. E aí depois você passa campo de golfe, vindo de Pau da Lima é depois. Um pouquinho ali da Mansão do Caminho. A entrada é mais pra cá. O campo de golfe já é indo para BR. Isso, é tudo aquela área que a gente transitava Cajazeiras muito. Golf Club. Né? Fica cá, um pouquinho perto da clínica, a antiga clínica São Bernardo, se eu não me engano. Tinha uma clínica assim ali, verdade. Tinha. Acho que ainda tem, se eu não me engano. E para cá você tem as curvas, né? A presença muito forte do verde, da mata, né? E a história de 7 de Abril é muito interessante porque era antigamente uma espécie de cemitério dentro de uma fazenda, que virou um bairro. Foi loteado e virou um bairro, né? E morar lá, crescer lá, eu já estou longe de 7 de Abril, já tem muito tempo. Eu passei muitos anos morando fora e antes de ir para Portugal eu já morava em Lauro de Freitas, na praia ali, aquela região dali. E só que a gente sai de 7 de Abril, mas 7 de Abril não sai da gente, né? Isso é ótimo. Você sempre menciona nas entrevistas 7 de Abril. E Contações é 7 de Abril. E 7 de Abril, com certeza, com toda a certeza desse mundo, se parece muito nessa época, em outras também, com a periferia de qualquer cidade grande. Qualquer cidade grande. Isso é legal a gente preservar essa ideia através da poesia. Perceber o tempo que não volta mais, né? As pessoas que já se foram, até a nós mesmos, que já somos diferentes daquilo, através de um momento marcado pelo livro. E ver você abrir o livro, tinha tempos também que eu não abria esse livro e ver a edição bonita da editora Patuá. É muito bonita a edição da Patuá. Com muito esmero, né, com estética bonita. Combina também com a proposta do livro, que são poemas esteticamente bem inventivos, né, e que vai trazer simbologias aí da periferia. Os estereótipos que a gente traz com alegria, com diversão, né? E que ressignificam e que são ressignificados com o tempo também. E aí ele se une muito ao de cá, porque é como se fosse um início. O início desse contar através da poesia, de narrar, né? Uma história que é minha, mas que há uma identificação muito, muito grande com a de nós todos. O centro, a periferia, né? Ser parte de um lugar e com isso contribuir para a sua transformação e ser
transformado também por ele. E depois sair da cidade e ir para o campo, né, que é as solas dos pés do meu avô, ele vai diretamente para o sertão. É esse trânsito do sertão, capital, outro país, mas continua dentro da lusofonia, né? Continua dentro desse passeio pela língua portuguesa e perceber muito legal, perceber o Pelourinho e o Cais de Sodré, lá em Lisboa, e praticamente a gente está no mesmo lugar, na mesma, sabe? Imensidão cultural e entender de onde a gente veio e voltar novamente para as praças das cidades do interior. E é como se fosse a continuação, um ciclo, a gente se identifica. E Mainha... E aí finalmente chegamos a Mainha, Exato. que começa aqui mesmo, esse poema tem a ver com a Mainha do livro inteiro? Tem a ver porque esses personagens, né, que são marcas dessa autoficção, que é um traço da minha literatura, eles começam num lugar de representação familiar, né? Ancestralidade, tudo isso que a gente deve muito, que a gente mergulha. Mas ele se conecta também com esse imaginário. Essa Mainha, ela é com certeza de lá de trás, que são as memórias da minha mãe, mas que é uma mãe que teve a instituição do casamento, como é o casamento nessa geração, né? Hoje há um empoderamento, uma liberdade maior. E eu sei por obrigação e por vontade, porque eu sou pai de 2 filhas, Ana Luísa e Lara, que são meus amores, sabe? Então eu sou um homem dentro de uma casa com 3 mulheres, eu estou sempre aprendendo muito com ela. E essa Mainha aí é essa ideia de entender a instituição do casamento nessa época, de abdicar da sua própria vida para poder criar, cuidar, né? E dentro de um bairro periférico, dentro da geografia de Salvador também. Então ele vai se conectar. Eu fiquei com a impressão, quando você publicou Mainha, que olha, ele está publicando Mainha porque fez para o avô e se sentiu culpado de não fazer para a mãe, né? Porque é mais comum que a gente se dirija à mãe da gente, mais, né? Então, Sim. Passou por algo assim? Como é que foi? Sim, faz Porque parte. podia ser seu pai. Faz parte desse projeto literário, que é trazer o que é a família, né, para a gente. É uma base importantíssima na nossa formação como um ser humano, como indivíduo. É para onde a gente volta quando a gente tem qualquer aperto, né? E a gente volta muito mais, infelizmente, na perda, né? Eu fui acometido, atravessado pelo falecimento de meu avô. E eu precisava fazer o que eu faço de melhor, que é escrever. Foi uma forma que eu encontrei de lidar com a questão. E aí, nessa sequência, eu já tinha uma ideia de trabalhar, de criar, né, a partir da família, dos estereótipos, das relações, né, familiares. O próximo livro que eu já tenho quase pronto aí é o Seguindo Saveiros, que fala do recôncavo, que vai trazer de uma forma muito forte as minhas raízes indígenas e as minhas raízes africanas. Isso vai me remeter tanto a um lado da família quanto ao outro. E fazendo isso, a gente está desconstruindo, né, muita coisa e indo em direção a esse conhecimento, a essa luz, que é saber como é que foi formado o nosso país, como é que foi formada a nossa cultura, como é que foi formada a nossa gente, né? Então, tá assim, tá tudo ligado, Mainha faz parte disso e todos os livros. E aí, voltando, você faz Mainha depois de falar primeiro do avô e agora você está escrevendo esse novo livro que vai tratar dessas raízes indígenas e africanas depois de uma experiência com o colonizador em Portugal, que é quando você surge como poeta, eu falo no sentido de publicar livro, né? É uma espécie de nascimento. Sim. É como se o poeta nascesse português,
Exato. né? Eu acho que hoje existe uma necessidade muito grande da gente se entender e ser reativo também, sabe? A tudo que nos chega e se reconstruir. Há uma necessidade imensa e que todos nós precisamos nos atentar a sermos decoloniais. A gente precisa construir a nossa postura artística, a nossa postura social, a nossa postura na esfera familiar, para poder servir de exemplo para o outro e para reafirmar a nossa postura o tempo todo, né? O contato com Portugal, eu não consigo explicar a não ser de um lugar espiritual. Da mesma forma como eu conheci a minha esposa, que já tinha também essa marca de lugares em Lisboa sem nunca ter estado lá. Como é que a gente explica isso? É como se eu, em determinado momento, eu me sentisse muito de lá, em determinado momento da minha vida, né, do que daqui. Mas aí é voltar para isso também se transforma. Não, é para alimentar, é para complementar. Nós somos parte de uma mesma esfera. O contato com Portugal me fez entender a nossa natureza de colonizado. Isso é muito forte lá. Uma vez trabalhando numa empresa lá, e a gente ouvia muito: volta para o seu país, pá. O que estás a fazer aqui? No telefone, viu? Trabalhando com call center. Mas isso não traz, né, o carinho imenso que eu tinha por estar ali, pelas pessoas, né? Há uma beleza de uma ingenuidade muito viva ainda preservada na cultura portuguesa, no tato do dia a dia. Não quer dizer que não haja problemas, né? Não haja questões. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo de até orientar em muitos aspectos, né? Através das nossas posturas, das nossas lutas, o próprio caminho de realinhamento. Não tenho pretensão com isso, mas é uma constatação. Em muitos momentos, amigos portugueses, educadores, escritores, seguem também, ou procuram seguir o nosso comportamento. Então, Portugal hoje é parte do Brasil. O Brasil conduz também Portugal em muitos aspectos, né? E isso me deixa feliz. E aí, rapidamente, para encerrar o bloco, você vai trabalhar isso no Para Além de 22, porque a Semana de Arte Moderna nada mais é do que uma tentativa de entender a brasilidade, né, a identidade nacional. Exatamente. Para Além de 22, ele faz um diálogo poético com os 3 dias da semana, né? Só que através de um olhar brasileiro, através de uma perspectiva rasteira. E aí se linka também com o processo já da criação de Caramelo. Não é olhar, e com o objetivo da semana também, não é olhar essa arte que é feita com um olhar eurocêntrico, mas com um olhar brasileiro. Bora desconstruir isso, bora dar liberdade. E a gente vai chegar a Caramelo, né? Mas antes de chegar a Caramelo, eu vou querer falar com você, e a gente vai ter que passar pelos outros livros também, que a gente pulou, e vamos entender por que a gente pulou. Não sei porquê, mas por que a gente pulou. Mas tem uma coisa que você falou que me interessa muito. Você falou de narrativa, você falou de ficção, de autoficção, né? E você tem um único livro de ficção que é Ainda Quero Aprender Mandarim, que é um livro de prosa, né? E eu acho que a gente pode falar sobre ele daqui a pouco, certo? Então, a gente vai dar um intervalo e volta entendendo esse poeta que também escreve prosa.
Voltamos com Livros à Mancheia, hoje conversando com Tiago de Oliveira. E aí, Tiago, vários ganchos de antes para agora, mas antes de falar dos outros livros de poesia, eu quero que você me fale como é que você vai para a prosa, né? E por que você fala dos seus livros de poesia falando de autoficção, falando de personagem, quer dizer, isso sou eu que estou falando, você não chegou a falar, mas falando de narrativa. Tem um prosador por baixo do poeta? A prosa ela me chega de uma forma muito doída. A poesia é mais natural. No meu dia a dia, a partir das leituras também que eu faço diariamente, que eu preciso disso para viver, mas, acima de tudo, de pensar a poesia, de pensar a prosa. A prosa é mais lenta, né? E eu tive a oportunidade na pandemia. Eu tive mais tempo, eu tive chance de me debruçar sobre os contos que eu queria escrever. Então foi uma oportunidade ideal de entender, né, uma também saída, não só saída através da literatura, mas saída de casa. Na pandemia eu estava em Arembepe, numa casa com minhas filhas, né, e minha esposa, a casa dos meus sogros, e numa casa com quintal, em que a gente tinha as notícias do mundo lá fora, ficava com muito medo reservado ali dentro, né? Eu dava aula online e brincava com as crianças à tarde. E uma forma de sair também daquilo ali era a escrita. Eu cheguei a essa concepção, né? E escrevendo. Por quê? Porque eu tinha mais tempo. Essa coisa do contar, ela vem desde o início. Eu escrevo muito em primeira pessoa. Eu entendo a poesia como uma afecção, como o mundo me chega, né? E eu relato isso através da palavra. A personagem, sim, a autoficção que se constrói a partir de um prisma, mas que não se mantém dentro do relato somente, dentro da ideia de só dizer o que aconteceu, e se presta um papel também em alguns minutos, alguns aspectos, alguns momentos de inventar. Qual seria o momento ali em As Solas ou em qualquer dos meus livros em que a ficção ela existe nua e crua somente? Então, quando você fala autoficção, quando a gente pensa em poesia, normalmente o primeiro tipo de poesia que se faz é a confessional. Isso. Aquela poesia do adolescente, desabafando e tudo, que já é próximo disso. Mas você vai além, né? Pode ter isso, né? Mas você, então, realmente inventa algo, personagens mais distantes de você. A gente sabe que no final dá tudo no mesmo, que dá tudo na gente, né? Exato. Mas é um método, que é o método do prosador, né? De buscar um personagem lá fora, alguém que passou na rua e querer criar a partir daquilo ali. No final acaba falando de si mesmo, mas de uma maneira muito mais indireta. O poeta, como a gente entende, o grande clichê do poeta é ele sofrer e falar imediatamente, né? É um método, lhe aconteceu apenas ou você buscou esse método para poder você produzir melhor? Eu busco diariamente, né? Eu sou um leitor de Tamara Camisaim, né? Pesquiso o afeto na literatura argentina, latino-americana, mas só que a gente fala-se muito hoje de frutos estranhos, de literatura pós-autônoma, né? De como a estética e a forma como a gente vai dizer, a maneira como a gente escreve, vai partir desse lugar de reinvenção da liberdade, vamos colocar assim, né? E eu entendo que essa ideia da autoficção, ela precisa passar em algum momento, sim, por esse confessionário, que é esse lugar clássico da poesia. Mas por que não inventar cenários? Por que não inventar atmosferas e provocar através dessa poesia que é contada também? A gente vem lá de Baudelaire, né? E tem muita gente fazendo isso atualmente, já há bastante tempo no Brasil. Mas por que não utilizar essa atmosfera da poesia para poder criar um link narrativo com início, meio e final?
que se aproxima muito da prosa ali, do ato de contar, né? Por que não construir essa cronologia que vai, na cabeça do leitor, aproximar ele também de uma ideia, mesmo que ele não perceba, ele está lendo um livro de poesia, mas ele está lendo um livro de poesia que também está guiando ele por uma história, que acontece com o seu pano, né? Isso acontece em Contações, isso acontece em Manhinha, isso acontece até em Soprando o Vento. Em todos os livros você vai encontrar essa minha característica como método também de criação literária. Eu preciso entender o que é que eu estou fazendo para depois deixar a convivência com os versos, com os poemas, criarem essa atmosfera. Mas tem todo um arcabouço ali, uma estruturação, um pensamento antecipado sobre a estrutura, né? Sobre onde eu estou saindo e onde eu vou chegar. Então você pensa, hoje em dia, o livro de poesia. Sim, sim. Né? Você não, seus livros de poesia não são poema, uma coletânea de poemas, é um livro pensado. Exato. Né? Isso, e aí vamos aproveitar. Olha, eu baguncei toda a arrumação que você tinha feito. Olha só. Ficou vivo, orgânico. Então vamos pensar esses dois que estão meio que na ponta, antes da gente chegar ao caramelo. Você tem lá no passado, Debaixo do Vazio. Isso. Né? E você tem mais recentemente um vencedor do selo literário João Baldo Ribeiro, Soprando o Vento. Exato. Do ponto de vista da característica, eu imagino que aqui você ainda fizesse coletânea de poemas. Sim. Né? E aqui você já tem um livro pensado. Fale dos dois rapidamente. Exato. Aí. O Debaixo do Vazio também surgiu, né, nos momentos em que eu estava ali nas salas de aula da UFBA. E em algum momento ou outro, eu sempre estou recorrendo ao caderninho. Entre um tempo e outro de uma aula, né? Essas experimentações que começavam a partir das leituras que eu fazia. E aí os poemas surgiram e eu tive o convite, a oportunidade de publicar uma plaquete, né? Pela saudosa editora Córrego. Ainda existe a editora Córrego, mas nesse momento foi uma oportunidade muito feliz. Mas eles surgiram sem pensamento estrutural. Então ainda era mais solto, coletânea, mais solto. Aí, Soprando o Vento. Soprando o Vento, ele foi inicialmente, né, foram os poemas pensados para o sarauzinho, que eu fazia. Você fazia o sarauzinho. Com a Kátia Borges, poeta amada, querida daqui de Salvador. A gente fazia uma vez no mês no Rio Vermelho, na Rua da Fonte do Boi. E, inclusive, você passou por lá, né? A gente tinha essa presença artística uma vez no mês, esse convívio com os poetas e escritores. Então, eu escrevia para o encontro mensal, blocos de poemas, e que eu não conseguia deixar de construir uma ligação entre o bloco anterior e esse. Eu já estava pensando, quando eu estava construindo o primeiro bloco, quais seriam os próximos. Eu tinha uma anotação organizacional, assim, do que eu queria escrever também. Só que em determinado momento eu percebi que eu estava falando muito sobre vento, sobre a resistência do vento, essa metáfora também muito, muito forte. E soprar o vento é uma imagem de resistência também, né? Como caramelo é uma imagem de resistência. E aí, o que é soprar o vento? É um ar quente, vivo, nosso, representativo. Ao mesmo tempo que ele é forte, ele é fraco, ele é curto, diante do vento todo que há no mundo, que nos chega. E aí partiu dessa ideia e o livro saiu. E aí, finalmente, Caramelo quer ver o mar. Exato, exato. Eu tenho aqui um personagem, que é o eu poético. Muitas vezes ele é o próprio eu poético, é ele que fala, né? Dividido, organizado numa estrutura dramatúrgica, Sim. em atos, né? Que não necessariamente é narrativa, né? Não necessariamente pode ter, mas você tem uma estrutura dramática da personagem se dirigindo a um público. Exato. Né? Fale disso e como foi essa experiência, como aconteceu o Caramelo? Bom, o Caramelo, ele surgiu da minha necessidade de lidar com os dias atuais.
com a força do imediatismo que nos obriga a quase que diariamente a agir por instantâneo, no automático, pelas rotinas de trabalho, rotinas de força pessoal, né? E eu precisava desacelerar, parar para entender. E naquele momento em que eu chegava à noite do trabalho, dando aula o dia todo, depois minhas filhas querendo brincar, e muitas vezes você é extremamente cansado, fisicamente, psicologicamente, só quer parar e ficar em silêncio. Mas essa época da infância passa muito rápido e eu tenho que aproveitá-las, né? E também eu passei a conviver com o meu pet, cafezinho. Ele tem um tempo dele, então... É um caramelo? Não é um caramelo. Eu trago caramelo da minha infância. É difícil ter um caramelo ou um cachorro de porte grande dentro de um apartamento pequeno. E elas queriam muito ter contato com um cachorro. E eu tive, a mãe também teve, então era justo facilitar, possibilitá-las ter isso. É um Lhasa, ele é uma mistura de um Lhasa com Shih Tzu. E ele sai para fazer as necessidades à noite, eu levo ele, né? Quando eu estou de dia também eu levo. Só que ele tem o tempo dele. Se passa um carro, ele trava. Ele primeiro tem que tentar achar o lugar que ele fez no dia anterior. E tudo isso é um exercício enorme de paciência para quem está acelerado, sabe? Nos primeiros dias eu queria levar e trazê-lo logo. Só que eu percebi naquilo também uma possibilidade de entender aquele mundo que estava me chegando através da poesia. Então, caramelo quer ver o mar, porque quando eu penso no mar, eu sinto que o mar me acalma. Me traz, assim como escutar Bach, como escutar Beethoven, como escutar Mateus Aleluia daqui, sabe? São artifícios que a gente cria, né, ferramentas para poder seguir a vida, para poder resistir, aguentar. E aí, Caramelo quer ver o mar surgiu através, por que não dramatizar isso, a estrutura de uma peça teatral? Porque a vida é representação. O tempo todo a gente está representando algo, né? Não só a sua função social, temos a função social dentro da sala de aula, como professor, conversando com os alunos fora da sala de aula, mas nós não somos só aquilo, né? Então, dentro dessa oportunidade, bora respirar em partes, em atos. E o que é que a gente, Caramelo, faz? Ele atravessa a cidade de Salvador também em partes, em caminhadas, né? Em poemas que são estéticas pequenas, estéticas que precisam de um sopro maior na sua oratória, até para escrever, para não perder a deixa do poema, a virada do poema nos poemas maiores que são menores. Então é o caminho, que são bairros diferentes até chegar à Praia de Pitanga, em que fantasiosamente ele vira um sol, um cachorro vira no sol, um objeto do absurdo, né? Até depois ser normalizado e banalizado, como é uma das características que a gente tenta combater desse vazio que nos espreita, né? Que nos força, né? Maravilha. E o Caramelo, ele é da editora Sete Letras, né? Uma editora do Rio, se não me engano, né? Rio. Editora do Rio. E é fácil achar no site da editora, né? Com certeza é fácil achar. Exatamente. A editora, essa relação com a editora foi uma grande alegria. Vocês podem entrar lá, tem um catálogo imenso, muito bem trabalhado. Você acha de tudo no catálogo da editora. E a editora é seteletras.com.br. Sete letras com o algarismo. Sete letras. Caramelo quer ver o mar. Né? Tiago, nossa, nós passamos por todos os seus livros, né? Que bom. Uma aventura, né? Realmente livros à mão cheia. Queria lhe agradecer, querida, tá? Por ter aceitado vir aqui conversar comigo. É sempre bom conversar com você, né? A gente já tem uma conversa anterior pela academia, no YouTube da academia, quem quiser procurar lá, YouTube da Academia de Letras da Bahia, tem uma entrevista anterior a essa com o Tiago D. Oliveira. Eu insisto muito nesse D, porque as pessoas falam de. Me transformam todo momento, eu estou no... Faz parte do caminho. Eu só tenho a agradecer, querido. Você é uma pessoa amável, eu tenho um carinho muito grande por você, por seu caminho, né?
Acho que o leitor brasileiro tem muito a ganhar com a sua literatura e com essa figura que você é. Quero mandar um beijo especial para meus amores, Lara e Ana Luísa, para Manu também, né? E para todo mundo que é amante de poesia. Obrigado, obrigado. Esse foi mais um Livros à Mão Cheia. Voltamos em breve. Obrigado.